Os mais antigos costumavam dizer que quando ouvimos o grito de certos pássaros durante a madrugada é porque algo de ruim irá acontecer. A Suidara, coruja da igreja ou a rasga-mortalha é visto por muitos como uma bruxa metamorfoseada em animal que sobrevoa o topo das casas durante a noite, trazendo maus presságios. Eu sou a Cauane, este é o canal Uma Historiadora e o vídeo de hoje é sobre a Bruxa do Norte, a famosa Matinta Pereira. Dentre todas as entidades mitológicas do norte do Brasil, a Matinta é uma das mais conhecidas pela população. Assim como em qualquer mito transmitido por tradições orais, este possui diversas versões. Em algumas, ela é retratada como uma velha senhora que ao longo da noite transforma-se em um pássaro de mau agouro. Em outras, dizem que ela sai na madrugada acompanhada por um pássaro, assobiando pelas ruas e assustando as pessoas que estão a dormir. Normalmente, ela é descrita como uma senhora com roupas escuras e cabelos longos. Acredita-se que durante a noite ela pode se metamorfosear em um animal alado, na coruja rasga-mortalha. O animal pousa nos telhados e emite um assobio alto e estridente. Segundo a crença, a pessoa que ouvir o grito da Matinta precisa lhe oferecer algo para que ela deixe os moradores da residência em paz. As pessoas costumam oferecer cachaça, tabaco, café ou peixe à entidade. Mas é preciso ficar atento, pois o assobio que se ouve na madrugada pode ser tanto dela quanto de outra entidade. Então, para se certificar que se trata mesmo da Matinta Pereira, é preciso que o seu assobio seja mais longo. Caso contrário, pode ser que não seja ela. Tá, mas o que acontece caso o indivíduo que ouviu o chamado da Matinta se recuse a oferecer algo a ela? Bem, conta-se que no mínimo ela não irá deixar as pessoas da casa dormir, por conta de seus altos e estridentes gritos. Porém, ela pode fazer coisas piores, como amaldiçoar as pessoas que ali habitam com doenças e até mesmo com a própria morte. Então é bom não pagar pra ver, né? Se caso você ouviu o assobio da Matinta e prometeu algo a ela, não se assuste ao constatar que na manhã do próximo dia, uma velhinha de cabelos longos, roupas escuras e cabeça baixa lhe faça uma visita. É a Matinta que vem cobrar as suas promessas. Conta-se que a Matinta, em sua forma humana, vem cobrar as pessoas que lhe prometeram algo com a cabeça baixa. Isso porque ela se sente envergonhada por estar ali em sua verdadeira forma, revelando a sua identidade humana. Além da coruja da igreja, há quem diga que a Matinta se transforma em outro pássaro chamado Tapera naevia, uma espécie que habita a Amazônia e é chamada popularmente de saci. E falando de saci, algumas pessoas consideram que tanto a Matinta quanto o saci possuem uma origem comum, oriunda ali de algum povo indígena. Ou seja, eles seriam então a mesma criatura, só que descrita de outra forma e em outro lugar. Em alguns locais, Matinta é descrita como uma velhinha de uma perna só, que vaga sozinha pela madrugada, assustando as pessoas. Ela seria então a versão feminina do Saci Pererê, que é uma entidade mais conhecida no centro-oeste e no sudeste brasileiro. E é aqui que Saci, mãe das almas, e Taperê, que é uma palavra derivada de tapererê, no caminho, é traduzido como mãe das almas que sai nos caminhos. E o que isso quer dizer? Quer dizer que para os indígenas a Matinta situa-se em uma encruzilhada, metaforicamente falando, pois ela está associada tanto com o mundo dos vivos quanto com o mundo dos mortos. E é daí também que vem a ideia de que o pássaro que grita à noite carrega em si a alma de um antepassado. Entre os povos Munduruku, a visita da Matinta significa a visita de um antepassado já falecido e retorna ao mundo dos vivos na forma de um animal. Na verdade, em muitas culturas os pássaros representam a alma daqueles que já morreram. O espírito já desprendido do corpo humano voa livre na forma de uma ave pelos céus. Em outras culturas, houve também associação entre as mulheres ou entidades femininas e os pássaros noturnos. Entre os povos mesopotâmicos existia Lili, que era uma entidade noturna alada que possivelmente era ali uma coruja. E Lili é uma das entidades mesopotâmicas que foi muito importante para a ascensão da famosa Lilith entre os judeus. E Lilith também era uma criatura noturna e alada, bem antes ali de se começar a ser interpretada, como a primeira mulher de Adão. Entre os romanos havia Strix, que era uma entidade feminina semelhante a uma coruja ou a um morcego. Assim como Matinta, acreditava-se que elas eram portadoras de mau presságio, e ouvi-las durante a noite não era um sinal nada bom.
Em certo momento, as Strix passam a ser interpretadas como mulheres feiticeiras que se metamorfoseavam em animais noturnos. Essa interpretação foi muito importante para a ascensão da imagem da bruxa medieval e moderna, aquela que sai pela madrugada, se transforma em animal e etc. E esse estereótipo da bruxa foi projetado na própria Matinta, pois essa entidade é de origem indígena e possivelmente antes da colonização e da influência das culturas europeias, a Matinta era diferente do que estamos acostumados. O próprio nome Matinta Pereira é oriundo da pronúncia do colonizador. Na vila de Coruçambaba, no Pará, os moradores afirmam que a Matinta pode ser tanto homem quanto mulher, tanto idosa quanto jovem, nos mostrando que o estereótipo da velhinha é resultado de certas interpretações e da predominância de certas narrativas, pois nem todos interpretam a Matinta, da mesma forma. Tá, mas e como nasce uma Matinta? De acordo com as histórias, existem duas formas mais conhecidas aí de nascimento da Matinta. A primeira delas é que essa condição de Matinta é algo hereditário, passado de geração para geração. Essa transmissão pode ser tanto de mãe para filha, algo mais direto, ou de avó para neta, bisavó para bisneta e assim por diante. A origem dessa condição se dá de duas maneiras. A primeira é quando ocorre alguma violação de natureza moral ou religiosa, como por exemplo uma criança nascida fruto da relação entre parentes próximos, ou fruto da relação com um padre, ou quando a sétima criança de uma família nasce ali e não é batizada. Percebe a influência fortíssima do cristianismo nessa história de origem indígena? Já a segunda forma é o que eu achei mais legal. Conta-se que quando uma Matinta está prestes a morrer, ela sai por aí dizendo as seguintes palavras: "Quem quer?" E o desavisado ou desavisada que responder "Eu quero", herda a maldição e torna-se a próxima Matinta. Seu mito é muito conhecido em toda a região amazônica, em especial nas regiões rurais, onde as inúmeras versões circulam livremente através da oralidade. Na cidade de Belém do Pará, desde o ano de 2004, o dia 31 de outubro é o dia da Matinta Pereira. Lá nossa personagem é bastante representada em peças teatrais, nas artes plásticas, nas danças, na iconografia e também no cinema. E por falar em cinema, eu vou deixar um curta bem legal chamado Matinta aqui na legenda deste vídeo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa personagem mitológica, sobre a nossa bruxa brasileira, que é a Matinta Pereira. Um grande beijo e até mais!